Eu sou o professor José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de administração do Unisalesiano de Araçatuba. Nós estamos aqui, que eu quero apresentar o profissional da área de automação industrial, o profissional Diego Gajardoni. Ele vai falar sobre a indústria 4.0 e o novo mercado de trabalho. Panorama da indústria 4.0 e os desafios do novo mercado de trabalho. Vou falar um pouco sobre o Diego. Ele é formado em administração, que é da nossa área, pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, que fica no Paraná, com especialização em pós-graduado em gestão de negócios pela FIA, Fundação Instituto de Administração da USP, que fica em São Paulo, capital do nosso estado, cursando atualmente em técnico em automação industrial pelo Instituto Federal de São Paulo. E, atualmente ele atua como diretor de operações da Magnoflux Automação e Robótica. Ele é diretor comercial da Achei no Pão, membro do comitê e líder da pasta de indústria do Gerar, grupo de empreendedores da região de Araçatuba. Então, eu quero agradecer imensamente ao Unisalesiano por ter feito esse convite ao nosso profissional Diego Gajardoni, que agora ele vai iniciar com grande competência, que eu não tenho dúvida, essa palestra para o CIT 2023, que é o Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Obrigado, Lorenzetti, pelo convite. Estou muito honrado. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e os desafios aí do mercado de trabalho. A gente vai dar uma pincelada geral aí na indústria 4.0, né? Claro que não dá para a gente ver tudo, mas a gente vai entender um pouquinho do que é o conceito aí, né? E ter uma vista de toda a história. Meu nome é Diego Gajardoni Lotti, eu sou formado em administração pela UEL, né? Então, especialização em gestão de negócios pela FIA. Atualmente estou cursando também o técnico em automação industrial pelo Instituto Federal de São Paulo. E hoje eu atuo como diretor de operações da Magnoflux, uma empresa de automação e robótica industrial. E também diretor comercial da Achei no Pão. Os assuntos que a gente vai abordar. Vamos ver um pouquinho do contexto histórico, né, da indústria 4.0. Vou falar um pouquinho da Magnoflux, o que é, né, a Magnoflux, a história dela. O surgimento da indústria, né, do conceito da indústria 4.0, os conceitos gerais, a indústria 4.0 em si e o que são os pilares da indústria 4.0. E o reflexo dessa indústria 4.0 no mercado de trabalho, né? O que a gente pode esperar aí do mercado de trabalho futuro aí. Então, tudo começa lá na primeira revolução industrial. Então, na Inglaterra, lá, final do século XVIII, 1760, mais ou menos, a gente tem a primeira revolução industrial, que tem a máquina a vapor, né? O James Watt lá cria a máquina a vapor, e esse é um grande quebra ali, né? Dá um salto de evolução na tecnologia, que é a primeira revolução industrial. Então, a partir dali, a gente começa a ter as indústrias, né? Então, a gente vai ter a manufatura, né? Vamos criar as indústrias, vamos começar os nossos processos de produção, vamos ter esse avanço tecnológico. Esse salto tecnológico foi permitido graças à máquina a vapor que foi criada. E aí a gente tem também isso, né? O que permitiu são os fatores políticos e econômicos da Inglaterra na época, que a gente estava ali, né, com essa criação da indústria, a gente entrou ali num período de transição do feudalismo para o capitalismo que proporcionou essa evolução para a indústria, né? É o começo da indústria ali. Então, a gente começa ali, não só a indústria, mas também a parte de infraestrutura, né? Então, a gente começa a ter estradas de ferro, né? Enfim, tudo que vira em torno da indústria. No Brasil, nessa época, a gente ainda era uma colônia extrativista de Portugal. Então, a gente não podia ter indústrias aqui, né? A gente não tinha nada de indústria. Então, tudo que a gente era mandado para Portugal era manufaturado lá e o Brasil comprava de volta. Então, a gente, enquanto os países da Europa, né, estavam começando esse processo de industrialização, a gente ainda
não tinha isso aqui. A gente vai começar a ter esse processo de industrialização no Brasil quase 100 anos depois, né? E quando o resto do mundo está entrando na segunda revolução industrial ali, a gente está começando a nossa primeira aqui. Aí a gente entra na segunda revolução industrial, meados do século XIX ali, né? Mais ou menos 1850, a gente começa a segunda revolução industrial no mundo. Então, a segunda revolução industrial, diferente da primeira, né, que aconteceu na Inglaterra, ela acontece praticamente simultâneo ali em alguns países. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha. Então, todos esses, Japão, Itália, todos esses países vão aprimorando a sua indústria. O grande advento que permitiu esse segundo salto, né, de revolução, aqui foi, lá na primeira revolução foi a máquina a vapor, aqui nesse segundo é a energia elétrica. Então, tem ali a criação dos motores elétricos, os motores, também o desenvolvimento dos combustíveis fósseis, né, derivados de petróleo ali. Então, a gente também tem a criação dos motores a combustão, né? A gente para de usar um pouco a máquina a vapor e começa a utilizar esses outros tipos de motores, elétricos e a combustão, que também dá um salto de evolução nos processos produtivos da indústria. Então, a gente tem um aprimoramento da indústria. A gente começa ali a trabalhar também nessa parte de vamos dizer assim, a automação não nasceu ali ainda, mas é ali que começou. O start da automação é ali. E aí a gente tem também, né, como eu falei, a gente sempre tem ali não só a automação, mas a gente tem uma questão histórica sempre junto, que caminha junto ali. Então, a gente tem a transição ali, né? A gente entra no capitalismo financeiro, né, que é o liberalismo, que ali é os investimentos mais fortes na indústria, né? A indústria, o livre comércio ali, então, a indústria se torna mais forte. Livre iniciativa, né, na verdade, era a palavra que eu ia usar. E aí a gente começa também a urbanização. Então, é aquela saída do pessoal do campo e começa a vir para trabalhar nessas fábricas na cidade. Então, a gente também tem ali, nessa segunda revolução industrial, a gente tem ali, começa a ser desenvolvidos os primeiros modelos, né, de aperfeiçoamento ali. Então, a gente tem o Fordismo, tem o Taylorismo, que é o aperfeiçoamento da nossa cadeia produtiva dentro da indústria. Então, a gente começa a criar processos dentro da indústria. No Brasil, também, a gente estava meio atrasado, né? Então, nessa segunda revolução industrial mundial, aqui estava acontecendo a nossa primeira revolução industrial ainda. A gente começava a ter nossas indústrias aqui, né? Então, a gente começou no Brasil, na verdade, começou a produzir alguma coisa quando a família real, né, portuguesa vem para o Brasil, e aí, então, gera essa necessidade de produzir alguma coisa aqui justamente para atendê-los, né? Então, mas a grande revolução industrial do Brasil começa lá com o Barão de Mauá, que ele começa a trazer as primeiras indústrias e começa a investir também na parte de infraestrutura. Então, aí são criadas as estradas, são feitas as estradas, estrada de ferro, e aí a indústria tem uma base para conseguir se instalar no Brasil. A nossa revolução mesmo vai vir um pouquinho mais para frente, né? A nossa indústria pesada vem um pouquinho mais para frente. E aí a gente entra na terceira revolução industrial, que aí sim, o Brasil conseguiu acompanhar um pouquinho mais de perto essa terceira revolução industrial. Então, ela acontece ali em meados do século XX, né? No 1950, ali mais ou menos, que é o período pós-guerra, né? Pós a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou ali em 1945. Em 1950, a gente tem essa terceira revolução industrial, que é, mais uma vez, essa quebra de paradigma, é uma revolução técnico-científica. Por quê? Pós-Guerra Mundial, então, teve, né, Plano Marshall dos Estados Unidos para reconstrução ali dos países da Europa, Japão. Então, tem um investimento muito pesado na parte de indústria. Aqui a gente muda o foco um pouco da indústria, que na segunda revolução industrial, aliás, na primeira era aquela indústria de manufatura, né? Alguns processos ali eram... a máquina auxiliava em alguns processos. Na segunda revolução industrial, a gente tem efetivamente a criação das indústrias. Então, a gente tem ali indústrias pesadas, que a gente chama, né? Siderurgia, metalurgia, indústrias químicas.
Então, essas nascem na segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial, a gente tem essa mudança, porque a gente muda para indústrias mais de base tecnológica. Então, a gente vai para indústrias voltadas realmente para a tecnologia. Então, a gente começa ali a computação, internet, vem aqui nessa parte da segunda Revolução Industrial, o que nasce a internet, computadores, satélites. A gente sai um pouco daquela indústria bélica, indústria pesada de metalurgia, siderurgia, e passa para indústrias de base tecnológica aqui na terceira Revolução Industrial. E aí, o que acontece? A gente precisa, aqui já fazendo aquele link com o mercado de trabalho, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é bem isso aqui mesmo, a gente precisa mais da mão de obra qualificada, a gente precisa da qualificação da mão de obra. Então, a gente sai um pouco daquele serviço pesado, braçal, e começa a ter outros tipos de serviço a serem desenvolvidos nessa nova indústria de base tecnológica. E aí a gente tem também a quebra das barreiras físicas, né, com a globalização. Então, nessa Revolução Industrial na terceira, vem a parte de telecomunicações, então rádio, telefone, a internet principalmente, que aí acaba difundindo as informações ao redor do mundo de maneira muito mais rápida. Então, você não tem mais as barreiras físicas, né, que a gente tinha. Então, antigamente era por correio, a pessoa tinha que pegar e ir até o lugar, era muito difícil essa comunicação. E com essa parte das telecomunicações, facilitou muito, então quebrou as barreiras físicas, né, mundiais. Aí. No Brasil, a terceira Revolução Industrial foi a que a gente conseguiu acompanhar mais rápido. Tá? Acompanhar mais rápido assim, estava junto com o que estava acontecendo no mundo. Né? Aqui a gente teve, né, falando de novo aí do cenário econômico, né? Nessa época a gente teve bastante investimentos, né, da parte dos governos, né, do Juscelino Kubitschek, teve a política dos 50 anos em 5, que foi uma política essencial para a indústria no Brasil, porque abriu, né, abriu o mercado para a indústria, investiu-se bastante na parte de infraestrutura, então as estradas de ferro, áreas do Brasil, né, que eram desconectadas antes. Então, criou-se essa rede que facilitou o fortalecimento da nossa indústria nacional. Falando na indústria nacional, né, eu trouxe aqui um vídeo, né, da Magnoflux, que é um vídeo de uma aplicação nossa. É uma aplicação de paletização, uma aplicação, uma linha totalmente automatizada de paletização, e essa linha, até pela qualidade do vídeo, vocês vão conseguir ver, né? O vídeo não está muito bom, porque essa aqui é uma linha que já tem aí 15 anos que está rodando, né? Está funcionando, em pleno funcionamento. E é uma linha totalmente automatizada da parte de paletização. Então, a gente vê lá os fardos, né? Vem já da enfardadeira, vem tudo por esteiras, os robôs fazem a alimentação tanto de pallet quanto do slip sheet, né? Que é aquele papelão que vai em cima do pallet, pega o fardo, olha lá, o carro vai entregar o pallet lá na frente para o robô paletizar em cima dele. Então, é feito tudo de forma autônoma, tudo de forma automática. E depois entrega lá o palletzinho pronto para a expedição. Aí depois, empilhadeira, coloca no caminhão e vai embora. Então, isso é uma tecnologia, né, nacional nossa, fabricada pela Magnoflux, e que já está aí no mercado há mais ou menos 15 anos. Então, essa automação industrial não vem agora, né? A gente já é uma realidade nossa há algum tempo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver mais, lá no YouTube da Magnoflux tem alguns vídeos, até vídeos mais antigos que esse, de alguns robôs nossos, né? Mais antigos que foram fabricados. Então, pode entrar lá depois, dar uma pesquisada que vocês vão ver lá, Magnoflux. E aí, falando da Magnoflux, eu vou contar um pouquinho da história da Magnoflux, como que a Magnoflux nasceu, né? O que a gente trabalha, né? Qual que foi a evolução da Magnoflux acompanhando essa indústria nacional. A Magnoflux ela foi fundada em 1978, então ela tem aí 45 anos já de empresa, né? É uma empresa, a gente trabalhava, na verdade, nessa época que ela foi fundada, com a manutenção dos motores elétricos, transformadores, bombas.
Tudo isso sempre atendendo a indústria, mas a gente trabalhava mais na parte de manutenção. Acompanhando, né, como a gente estava dentro da indústria e acompanhando essa evolução da indústria, no ano de 1999, a gente incorporou a automação industrial dentro da Magnoflux. Então, o que é isso? A gente começou a fabricar máquinas, né? Fabricando máquinas especiais. Então, a gente fazia dobradeira, corte voador, atendemos grandes clientes, inclusive aqui da região. A Magnoflux é uma empresa brasileira, né? Paulista, né? A gente está aqui em Birigui, no interior do estado de São Paulo, e a gente fabrica essas máquinas aqui. Então, em 1999, a gente mudou esse foco, né, só de manutenção e mudamos para fabricação de máquinas. Em 2004, né, fabricação de máquinas sempre dentro da indústria. Acompanhando essa evolução da indústria, em 2004, a gente começou a fabricação de robôs industriais. Então, a gente fabricou o nosso próprio robô. Né, toda a parte de hardware, software foi fabricada aqui, né, uma tecnologia nacional. Então, em 2004, a gente começou a fabricação dos nossos próprios robôs. Aquele vídeo que vocês viram é dos nossos robôs trabalhando. E tudo isso começou em 2004. A gente teve a fabricação do nosso robô industrial, P50, né? Foi o nosso primeiro robô, um robô polar, né? Assíncrono, de precisão, com capacidade aí de 100 quilos, né? de payload. E foi nosso primeiro robô. Esse robô, ele chegava a custar 50% menos do que um robô similar importado. Então, a gente conseguiu desenvolver um mercado muito bom com esse robô no Brasil. Em 2013, a gente se tornou System Partner da KUKA Roboter. A KUKA Roboter é um dos maiores fabricantes de robôs do mundo e a gente, pelo programa System Partner, se tornamos parceiros deles, que é uma fina cooperação entre o fabricante do robô e os integradores. No caso, a Magnoflux é um integrador dos robôs KUKA. A gente utiliza o braço robótico KUKA dentro das nossas aplicações. A gente faz toda a fabricação das esteiras transportadoras, magazines de pallet, tudo que a automação necessita para alimentar o robô é feito nós que fabricamos. E agora, mais recentemente, no ano de 2021, aí, a gente trouxe também. A gente está com a distribuição exclusiva dos robôs da Stun Robotics, que é uma fábrica chinesa, né? E a gente tem a distribuição exclusiva desses robôs aqui no Brasil, que a gente alia e traz mais qualidade para o nosso portfólio de robôs, né? Então, a gente atende aí a todo o Brasil. Agora, vamos um pouquinho para o surgimento da indústria 4.0, né? A gente fala muito dessa indústria 4.0, mas o que é essa indústria 4.0? A indústria 4.0, apesar da gente ser um assunto muito comentado agora, muito recente, ela não é de agora. Ela nasceu lá em 2011, que foi uma parceria entre a Acatec, que é a academia alemã, né, de ciência e engenharia, e uma grande empresa alemã também. Eles se uniram, né, foi um programa, na verdade, do governo alemão para reestruturação da indústria alemã. Então, eles reuniram a Acatec e essa grande empresa alemã. Eles se juntaram, aliando toda a experiência, né, do chão de fábrica ali dessa empresa, todos os desafios dos funcionários e dos gestores, os desafios do dia a dia deles, com a experiência, né, da academia, a técnica da academia, as pesquisas, o lado empírico da indústria. Então, eles se aliaram para desenvolver um modelo que fosse para as indústrias seguirem e se desenvolverem melhor. Então, foi uma parceria, né, um programa do governo alemão que juntou a parceria da Acatec com essa grande empresa alemã. Em 2011, eles iniciaram esse projeto, né? Então, o projeto, eles, né, definiram ali uma série de conceitos, né, dessa indústria, como seria trabalhado, né? O que seriam, eles trabalharam com a parte de sensorização, ou seja, ter dados das máquinas dentro da indústria para saber o que estava acontecendo e auxiliar na tomada de decisões. Então, esse programa que eles criaram, ele foi testado, validado, revalidado. Ele ficou 2 anos sendo trabalhado e foi apresentado na Feira de Hannover no ano de 2013. Nessa feira,
que nasceu o conceito da indústria 4.0 ou esse conceito de fábricas inteligentes, que é a fábrica conversar com o humano, digamos assim. Então, as máquinas te dão, né, os dados muito mais precisos do que está acontecendo na fábrica e em tempo real isso. Então, nessa feira nasceu o conceito da fábrica inteligente, que depois se popularizou aí como a indústria 4.0. Então, quais são os conceitos gerais aí da indústria 4.0? Então, é a tendência tecnológica que impacta toda a cadeia produtiva a nível global. Então, a 4.0, na verdade, é assim, é a informação da sua produção. É tecnologia aplicada na sua produção. Então, sua máquina está te dando todos os dados do que está acontecendo, sua produção está te dando todos os dados, você tem dados de toda a sua cadeia produtiva. E o foco é no cliente. O foco da indústria 4.0 é no cliente. Você consegue trabalhar uma customização em escala. Eu costumo falar, a gente vai ver um pouquinho o que é essa customização em escala. A 4.0, né, a indústria 4.0, ela tem alguns pilares, que esses pilares vêm antes da indústria 4.0. Eles são precedentes da indústria 4.0 e ela é um alinhamento de todos esses pilares, uma união desses pilares. Alguns especialistas aí colocam a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, como algo separado, né? Eu deixei até em vermelhinho aqui, ó, porque eu considero, aí é uma opinião minha, né? Eu considero como uma continuação da terceira revolução industrial, né? A gente está caminhando para chegar nessa 4.0, né? Como eu falei, ela tem os pilares ali que a gente vai ver, mas a gente está caminhando para chegar na indústria 4.0. A gente vê ali pela parte histórica, né? A gente, mais ou menos a cada 100 anos que a gente tem esse salto tecnológico, né? A gente viu lá a primeira revolução industrial, mais ou menos 100 anos depois a segunda, mais ou menos 100 anos depois a terceira, então a gente está caminhando aí para a gente estar chegando na quarta. Por isso que eu coloquei aqui como uma continuação da terceira. Então, como eu falei, ela é uma junção aí de várias tecnologias que a gente já tem, né, até bem anteriores, então são precedentes da 4.0 e ela é uma junção de todas essas tecnologias que vai fazer a 4.0. Então, ela é focada no cliente, né? Então, ela procura atender melhor o cliente final da indústria, porque eu tenho toda a rastreabilidade da minha cadeia. Como eu falei, tem a rastreabilidade da cadeia, então eu sei da onde veio o meu insumo, em que máquina que eu estou produzindo, quanto que a máquina está gastando de energia, quem que é o operador que está trabalhando nessa máquina, quem que vai embalar meu produto, que transportadora que vai levar meu produto, que horário que ele saiu, que horário que ele chegou, quem que recebeu. Eu tenho toda essa gama de informações, né? Não só da minha produção em si, né? Não só da minha unidade fabril ali produtiva, como toda a cadeia do produto. Vamos citar lá, por exemplo, do campo, desde a hora que ele saiu lá, de quem colheu lá, de quem plantou, aliás, quem que trouxe a semente, eu tenho toda essa rastreabilidade do meu produto final, né? Isso é um exemplo. E aí, a consolidação dessa indústria 4.0, como eu falei, como eu coloquei lá, que ela é uma continuação da terceira, a gente está entrando aí para 4.0, então a consolidação dela vem a mais longo prazo, desculpa. A gente está caminhando, a gente está engatinhando na 4.0, né? A gente vê vários conceitos aí, tudo junto, mas eu considero que a gente está caminhando ainda. Ela é uma realidade, tá? Já está acontecendo, é atual, mas a gente está engatinhando, ainda tem muito mais coisa para acontecer aí. Tem uma evolução muito grande para a gente acontecer aí. Então, o que é a indústria 4.0 ou quarta revolução industrial, né, como o pessoal está chamando? É a digitalização dos processos industriais. Então, como eu falei, a gente tem tudo, a informação, né, de todos os processos que estão acontecendo. Então, eu tenho todas as minhas máquinas conversando entre si dentro da indústria. Eu tenho dados muito precisos, né, de tempo de trabalho, de fadiga da máquina, tempo de setup. Eu tenho todos esses dados de máquina em tempo real. Eu consigo controlar todos esses dados que me auxiliam nas tomadas de decisão, né? Eu, como um gestor da empresa, esses dados facilitam, né, na tomada de decisão. Torna mais ágil e mais assertivo as decisões dentro da empresa.
Então, a gente tem né, a digitalização do processo, essa informação dos dados, temos as etapas, né, de produção, temos a capacidade de antecipação de problemas, então eu sei quando eu preciso parar minha máquina, eu sei quando eu vou ter uma falha da máquina, então posso fazer manutenções preventivas, preditivas. Então, eu consigo trabalhar e organizar melhor a minha produção, meus tempos. Eu tenho tempos também dos meus fornecedores. Então, eu consigo trabalhar minha produção. Eu uso a tecnologia para me ajudar na tomada de decisão. Eu tenho mais informações que me ajudam na tomada de decisão. E aí, a indústria 4.0, ela tem 9 pilares. Né? Alguns autores colocam aí 11, 15 pilares, mas basicamente a gente, né, novas tecnologias entrantes aí sempre também, mas eu coloco 9 pilares da indústria 4.0, que é a robótica, é um dos pilares também. Vocês vão ver aqui que todos que eu vou falar, na verdade, como eu falei, a indústria 4.0, ela alia as tecnologias. Então, todas as tecnologias, todos os pilares da indústria 4.0, na verdade, eles surgiram antes da 4.0, né? E aí, a 4.0, o que ela faz? Ela juntou tudo isso. Ela fez esses pilares se conversarem, né? Esses pilares, né, como o nome já diz, eles são a base da indústria 4.0. Então, a gente tem a robótica, é um dos pilares da indústria 4.0. Então, a robótica também está em constante evolução. A gente tem aí os robôs colaborativos, que eles trabalham juntamente, né? A gente tem os robôs industriais, né, que é a área da Magnoflux, inclusive, que eles trabalham enclausurados, né? Eles fazem autonomamente a função deles, né? Lógico, tem um humano que vai programar, vai startar ali o processo dele, mas ele trabalha autonomamente. E tem os robôs colaborativos, que eles auxiliam os humanos em algumas funções. Então, eles trabalham junto, em conjunto. Depois, a gente tem a simulação. O que é a simulação? Hoje, a gente consegue simular tudo em software. Então, eu vou criar lá uma planta para o meu cliente, por exemplo. Eu faço toda a simulação da planta, testo, vejo se vai ter interferência, se algum processo que foi pensado. A gente consegue validar o que foi pensado, tanto a nível de processo ou de produto, tá? Eu falo aqui que eu trago um pouco mais para a nossa realidade lá. Mas, a nível de produto, você consegue fazer simulação, né, no software. O software já vai te dar todos os dados que você precisa, sem você precisar. Antigamente, a gente fazia um protótipo para ele ir para teste. Hoje, o software vai fazer toda essa simulação para você. Isso economiza tempo, reduz custo. E, aliado à simulação, a gente tem a parte deixa eu ver onde está aqui, da manufatura aditiva. Então, o que é a manufatura aditiva? É a gente tirar isso do software e trazer isso para a realidade, mas de uma forma rápida e com menor custo. Então, por exemplo, hoje a gente tem as impressoras 3D. Eu vou lá, faço um produto lá no meu software, valido ele, né, vejo todas as interações que eu posso ter no software para testar esse produto. E aí, o software me diz, né, eu analiso, diz que pelo software o produto está aceitável, mas será que está mesmo? Vamos fazer um teste? E aí vem a manufatura aditiva. O que eu faço? Eu imprimo numa impressora 3D esse meu produto, esse meu protótipo, ou então faço uma virtualização desse produto para mim ter uma visão melhor dele. Então, hoje, as impressoras 3D também estão evoluindo muito. Hoje a gente consegue imprimir né, plásticos, resinas, ligas metálicas, cerâmicas. Então, a gente tem uma variedade de produtos que a gente consegue trabalhar para protótipos. Antigamente, eu tinha que fazer uma matriz para criar um protótipo, ou então fazer um protótipo manual. Acabava, né, tempo, custo. Claro, custo a gente tem também na manufatura aditiva, não é barato, né, assim, investir numa impressora 3D para fazer protótipos, enfim. Mas você economiza tempo e depois, futuramente, custo, porque você testa o seu produto ou o seu processo, enfim, sua peça, o que você está fazendo, você consegue ter ela na mão ali, sem ter investido muito tempo para fazer esse teste. Temos a integração dos sistemas, né? Então, a integração dos sistemas todos os sistemas
da minha fábrica se conversando. Então, uma máquina está conversando diretamente com a outra. Então, uma sabe o tempo de ciclo da outra, ela sabe quando que uma vai acabar, quando que a outra tem que iniciar. As máquinas estão se conversando, as máquinas estão em rede. E essa rede também é o que a gente tem, a internet industrial e a internet das coisas. Então, a internet industrial é a nossa rede dentro da indústria, ali dentro da fábrica, né? Lógico, de novo, eu falo indústria, fábrica, porque é a minha área, tá? Mas, assim, pode estar em tudo, está em tudo. Não é só limitado à indústria. A gente está focando bastante na indústria, porque a indústria é 4.0. Mas isso está também focado nos serviços, no comércio. A indústria está em tudo, né? A gente fala indústria, mas, como eu falei, a indústria ela tem esses 9 pilares. Esses 9 pilares constroem a indústria 4.0, mas eles são independentes e a indústria 4.0 pode ser construída aos poucos. Como eu falei, ela é a junção desses pilares. Então, a gente tem a internet industrial e internet das coisas, que a internet das coisas está na casa de todo mundo. Aí é o ar-condicionado que você liga por comando de voz, é a geladeira que te manda uma mensagem, o robozinho aspirador que, na hora programada, sai lá para limpar a casa. Então, isso é a internet das coisas e é uma realidade também no nosso dia a dia. E a gente vivencia isso muito. Na verdade, essas tecnologias, elas saem, né, da indústria ali e aí vão atendendo demandas que a gente tem também dentro de casa, nos partes de serviço, no comércio. Então, ela sai de dentro da indústria e vai se espalhando por tudo aí. Então, a gente tem a internet das coisas, a internet industrial e a computação em nuvem. Então, esse grande volume de dados que a gente tem, então, imagina, eu tenho lá, sei lá, 50 máquinas dentro da minha fábrica, por exemplo. Todas essas máquinas estão mandando informações de temperatura da máquina, tempo de trabalho, qual que é o operador, vibração, tempo de setup, enfim, uma gama de informações. Tudo isso eu preciso armazenar em algum lugar. Imagina eu vou ter que ter uma sala desse tamanho aqui para ter um servidor lá para armazenar todas essas informações. Então, por isso que a gente trabalha a computação em nuvem. A gente tem uma grande gama de informações e essas informações têm que estar guardadas ali e protegidas também, que aí é um outro pilar, que é a cibersegurança. Então, esse grande número de informações, elas têm que estar, né, num ambiente em nuvem e tem que estar muito bem protegida também, porque imagina uma invasão de um hacker, ele está dentro da minha fábrica, ele pode fazer, né, ele pode operar minhas máquinas, ele pode roubar meus dados, que aí tem, inclusive, a espionagem industrial, né? Então, tudo isso, eu tenho esse volume de dados, eles estão em nuvem, porque a nuvem, eu disponibilizo esses dados em qualquer lugar do mundo onde eu esteja. Eu não preciso estar dentro da minha fábrica para saber o que está acontecendo lá. Eu não preciso descer lá na minha linha de produção para ver como está a produção, se está saindo, se não está, se está atrasado. Eu tenho esses dados na palma da mão em qualquer lugar do mundo onde eu esteja. Isso também é um dos preceitos, né, um dos pilares aí da 4.0. Então, a gente tem essa informação das máquinas se conversando e eu tenho esses dados para me ajudar na tomada de decisão. Então, eu tenho esse grande volume de dados, eu tenho que ter a proteção desses dados e eu também tenho que ter a análise desses dados, porque não adianta eu vir com um monte de informação e eu não souber tratar esses dados. Então, a gente também tem o que o pessoal fala aí, que é o Big Data, que é a análise desses dados. Então, eu tenho um grande volume de dados que as minhas máquinas, meu sistema, minha cadeia produtiva em si me dá, e eu preciso analisar esses dados e me dar esses dados de forma que eu consiga utilizar de forma gerencial na tomada de decisão, para ser uma decisão mais rápida, mais assertiva, para mitigar alguns erros que possam ocorrer. E tudo isso em tempo real. Então, tenho as informações, tenho análise de todas essas informações e tenho lá os meus relatórios gerenciais para me auxiliar na minha tomada de decisão. Então, tenho todos os dados da fábrica, tenho os dados dos fornecedores, tenho os dados do cliente. Então, meu time vai trabalhar em cima desses dados. E aí, né, tem o Big Data e Analytics, que eu vou tratar, né, esses dados. Eu tenho a parte da internet, falei, cibersegurança, falei, nuvem, falei.
E o que eu não falei? Eu não falei da realidade aumentada, que entra um pouco aqui junto com a manufatura aditiva. Hoje, por exemplo, eu posso lá criar uma planta do meu cliente, ir lá no espaço dele vazio, colocar um óculos de realidade virtual e ele vê toda a planta dele funcionando. Então, ele vê as máquinas, ele vê a interação, ele vê qual vai ser o funcionamento, sem simplesmente não existe nada no físico ainda, nada real ainda, é tudo novo, virtual. É a parte da realidade aumentada, que também auxilia nos processos de produção. Que eu citei do óculos de realidade aumentada, você pode, por exemplo, colocar o óculos e a própria IA, né, no caso aí, ela vai te dando as diretrizes do que você tem que fazer. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção de uma máquina. Você coloca lá o óculos, ela fala, você tem que soltar tal parafuso, você vai usar a chave tal. Ela vai te dando essas instruções. Então, é mais um artifício aí que a gente pode agregar nessa indústria 4.0 para facilitar, né, o trabalho. E aí, como eu citei a IA, que também ela não está aqui, mas é já o próximo passo aí da indústria 4.0. Hoje a gente tem aí ChatGPT, né, algumas outras IAs aí, que, né, faz a parte de texto, tá? Mas como isso é aplicado ou vai ser aplicado na indústria? Já tem algumas aplicações também, mas assim, o principal que vai ser aplicado na indústria é o aprendizado de máquina. Então, a máquina ela pode aprender alguns processos, né? E aí, o passo que vai evoluindo isso, o mundo ideal assim da indústria 4.0 seria a máquina, ela aprende, lógico, aí sempre vai ter o feedback, né? Vai precisar da informação humana, porque essa IA ela tem que ser treinada, ela tem que ser analisada, né? Ela tem que ter os parâmetros do que ela tem que ser ensinada, na verdade. E aí, a evolução dessa indústria 4.0, o que é? A máquina aprende e ensina outras máquinas. Esse é um passo que a indústria vai dar ao longo do tempo. Às vezes, você para pensar, uma coisa meio futurista, exterminador do futuro, mas é uma coisa que vai acontecer. A gente caminha para isso. E é uma coisa que não é... Né, o pessoal fala, não, mas a robótica, a inteligência artificial tira, né, o trabalho humano. Na verdade, a tecnologia, né, todas as tecnologias, elas são feitas por humanos e são para os humanos usufruírem delas. Né? A gente vai ver ali daqui a pouquinho no mercado de trabalho que a gente tem essa preocupação, mas, na verdade, a gente cria-se oportunidades aí. Eu falei um pouquinho, meio rápido aqui até, dos pilares da indústria 4.0. A gente poderia se aprofundar mais ali em cada um deles, mas cada um deles seria uma palestra específica para cada um deles. Então, a gente só está dando um panorama geral, né, do que é a 4.0. Opa, voltei, desculpa. Então, aqui, robótica avançada. Então, dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que podem interagir fisicamente com as pessoas, o seu ambiente de trabalho, capazes de modificar o comportamento e base de dados em sensores. Então, é o que eu falei da robótica colaborativa. Esse tipo de robô, ele trabalha junto com o humano. Então, vocês já devem ter visto em fábricas de automóvel. Então, o pessoal precisa pegar uma peça. O robô ajuda o humano a colocar a peça no lugar, ele aperta um parafuso. O robô coloca um vidro no carro, por exemplo, e passa a cola. O humano vem para fazer a checagem, né, se ficou tudo certinho e tal. Eles trabalham em conjunto ali. A gente tem a integração de sistemas, então, que é a união de diferentes sistemas de computação, softwares, hardwares, está tudo integrado ali, tudo trocando informações, né, os diferentes sistemas, e aí a empresa pode ter um olhar mais abrangente de todo o seu processo produtivo. Que isso, né, como eu falei, influencia lá na tomada de decisão e nas estratégias do dia a dia da empresa. Temos a parte da simulação, então a gente utiliza, né, um software, um conjunto de software, técnicas, modelos digitais que descrevem e exibem a interação complexa das variáveis dentro de um sistema. Então eu consigo, às vezes, que eu não conseguiria simular até no real ali, eu consigo colocar situações adversas ali, né, que eu vou poder testar. Então, sei lá, quero
testar que está uma temperatura X na fábrica. Eu consigo colocar isso num software e ver como os componentes ali do meu produto, da minha máquina, vão se comportar nessa temperatura. Uma coisa que eu não teria como fazer, por exemplo, na vida real. Tá? Um exemplo aí. Temos a manufatura aditiva, que consiste na fabricação das peças desse desenho digital, né, que eu citei lá das impressoras 3D, onde a gente consegue imprimir, inclusive, em ligas metálicas. Vocês já devem ter visto aí na internet também, até casa já está sendo impressa aí. Realidade aumentada, que também é um dos possíveis utilizações, né, instruções de montagem. A gente vê uma fábrica como vai ficar antes mesmo de fazer, até projetos mesmo de casa, né? Aí falando na área da engenharia civil, por exemplo, o cliente pode ir lá, olhar para o terreno dele e já ver a casa lá pronta, como vai ficar, né? Então, a gente tem N aplicações aí dessa realidade aumentada. Internet das coisas, o IoT, que aí, o que é o IoT? É aquilo que eu citei, né, saindo da indústria um pouquinho e entrando agora em casa, né? Tem lá seu ar-condicionado, você liga por voz, tem a Alexa lá, que você dá os comandos para ela, liga a luz, apaga a luz, liga para fulano. Então, isso é a internet das coisas, está tudo conectado, todos os aparelhos, tudo que a gente utiliza no dia a dia está conectado, e isso, claro, dentro da indústria faz todo sentido, todas as minhas máquinas conectadas. Análise de dados, o Big Data, então, como eu falei, vamos ter uma grande informação de dados ali, né, de todas as máquinas dentro da indústria, de todos os processos dentro da indústria, de todas as pessoas, os clientes, os fornecedores. Eu tenho transportadora, eu tenho N dados ali e esses dados têm que ser analisados, né, os dados financeiros, enfim, né, falando aí um pouco mais para a parte do pessoal da administração, né? Então, a gente tem os dados financeiros, dados contábeis ali. Então, tudo isso eu tenho também, porque aí eu sei quando eu vou vender, como eu vou vender, se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, como está a minha produção. Eu tenho todos esses dados que vão me trazer relatórios ali, né? O Big Data vai analisar esses dados e vai me dar cenários onde eu possa trabalhar ali e tomar decisões mais assertivas. Computação em nuvem, que é o que eu falei lá. Então, o número de tarefas da produção, de bens e serviços na indústria, cresce cada vez mais, né? Então, eu demando dessa estrutura para armazenar esses dados. Falando do armazenamento de dados, temos a cibersegurança, que é aí proteger todo esse volume de dados que eu tenho, da minha indústria, do meu comércio, do meu serviço, enfim, proteger os meus dados, né? Até pessoais também, né? Então, eu tenho que proteger esses meus dados. Então, vem a cibersegurança. Eu também tenho que ter um sistema que não permita ninguém roubar os dados da minha indústria ou acessar esses dados da minha indústria, né? E até talvez, hoje a gente consegue, inclusive, operar remotamente máquinas, né? Então, é uma área bem perigosa aí, né? Falando até em nível de futuro aí também. E aí entramos no mercado de trabalho. Olha só que legal, tem essa chargezinha aqui, ó. Quarta revolução industrial. Quão perto está? Próxima quarta, revolução industrial. Então, ela já está aqui, né? A gente já está vivenciando essa quarta revolução industrial. A gente já está dentro dela aí há algum tempo, né? Então, é um assunto muito falado. Quarta revolução, quarta revolução. Mas a gente já está na quarta revolução industrial. Ela tem muito que evoluir, a gente está ali no início dela, digamos assim, né? Eu coloco, mas a gente tem muito que evoluir. A gente já está vivenciando ela, a gente já tem todos esses pilares. E aí o mercado de trabalho, qual que é a palavra principal do mercado de trabalho para a indústria 4.0? A especialização, né? Então, a gente começou lá na primeira revolução industrial. Nasceu essa necessidade da especialização e com a quarta revolução industrial, indústria 4.0, a quinta, a sexta que vier, a palavra sempre vai ser especialização. A gente tem que focar, na verdade, assim. Aí o que eu comentei, né? Mas a tecnologia tira alguns empregos. Ela tira alguns empregos, mas ela fornece novos empregos. É uma evolução. Algumas funções, né, deixam de existir, mas novas são criadas. E a gente precisa acompanhar essa evolução. Então, por exemplo, alguns anos atrás, piloto de drone. Não existia essa profissão. Hoje tem.
treinador de IA. Não existia essa profissão, hoje tem. Então, algumas profissões morrem, mas outras nascem. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução, né, tanto da indústria quanto da vida em geral. A gente tem que seguir essa evolução. Então, a gente tem que se especializar, né, nessas novas tecnologias que vão surgindo e que cria-se, na verdade, um novo mercado de trabalho. Então, alguma profissão eventualmente deixa de existir, assim como já deixaram de existir várias ao longo da história, e novas vão sendo criadas. A gente tem que acompanhar essa evolução. Então, vamos lá. Temos novas profissões sendo criadas, temos o deslocamento dessa mão de obra, ou seja, a gente para de, como lá desde a primeira Revolução Industrial, a gente para de usar tanto a força física, tanto o mecânico, né? Então, a gente deixa isso para a tecnologia usar, né, fazer, e a gente trabalha ali de funções mais inerentes ao ser humano, que é pensar, trabalhar com dados, né? Então, a gente vai caminhando para essa evolução. E, como eu falei, tecnologia é feita por humanos para humanos. Então, a gente tira ali algumas funções, na verdade, que às vezes são insalubres, né? Que são... exige muito esforço físico, e aí a pessoa pode ser redesignada para uma outra função que não seja tão forçada, assim, digamos, né? Então, a gente tem um déficit de mão de obra qualificada. Hoje a gente já sente isso. Se você conversar aí com empresários, né, a gente fala, não tem, falta emprego e tal, mas a gente tem, né? A gente, na verdade, eu, né, como gestor, a gente tem vagas disponíveis e a gente sente alguma dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Então, como eu falei, vão surgindo outras oportunidades, então a gente tem sempre que investir nessa qualificação para a gente estar dentro do mercado de trabalho. Não só em todas as áreas, né? Não só na administração, mas na parte industrial também, de produção em si, comércio, serviços, novas tecnologias vão surgindo e a gente tem que acompanhar. E essa mão de obra qualificada é isso, você estar dentro do que se espera, dentro do que o mercado de trabalho espera de você. Então, às vezes, o pessoal fala, não tem muito emprego. O que a gente encontra, na verdade, como eu falei, se você conversar aí, 70% dos empresários vão te falar que tem vaga dentro das firmas que não conseguem preencher. E é justamente porque falta essa qualificação. Então, as empresas também, parte das empresas, investirem na qualificação. Voltando lá, quando surgiu a 4.0, lembra? Foi uma empresa, né, uma grande empresa alemã, e a academia. Eles se juntaram para, né, lógico, teve a qualificação, teve todo o processo para 4.0. Então, hoje também, a qualificação é importante e é importante as empresas, né, junto com as instituições de ensino, estarem alinhadas para desenvolver essa qualificação cada vez melhor, atendendo, né, na verdade, as demandas das empresas em gerais. Que eu falei aqui, encontro, indústria e escola. Então, é isso. As universidades, faculdades, escolas, né, tem sempre estar trabalhando junto com a indústria, porque a maioria das tecnologias saem da indústria, né, para o nosso dia a dia. Sai também da academia, das pesquisas, sai da pesquisa lá da academia, a indústria viabiliza isso e depois chega, né, para o público em geral, digamos assim. Então, a gente tem que ter essa interação e investir na qualificação. E a abordagem interdisciplinar, que é a gente ter, né, saber de tudo um pouquinho, mas assim, você tem que estar focado na sua área ali, né? Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem todas as informações que a gente quiser, né, tem na palma da mão, né? Eu tiro o celular do bolso, eu pesquiso o que eu quiser em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, a gente tem que filtrar isso, né? Tem que saber buscar essa informação e utilizar isso ao nosso benefício. Então, antigamente, eu não sou tão velho assim, mas na minha época era na biblioteca, né? A gente ia aqui na biblioteca e pegava o livro e tal. E a gente tinha uma limitação ali de informações que a gente tinha acesso. Hoje a gente não tem mais essa limitação. Hoje a gente pode acessar qualquer
estudo, qualquer matéria, qualquer coisa, qualquer conteúdo que a gente quiser, a gente tem acesso muito fácil. E a gente tem que se aproveitar disso para evoluir, né? Para a gente se qualificar. A gente pode ter essa qualificação de uma maneira muito mais rápida e assertiva, que é essa abordagem aí. Então, né, chegando aí na parte das conclusões já, né? Então, o que é a 4.0 num panorama geral aí? Várias tecnologias se conversando de forma transparente, então eu tenho informações de todo o meu processo, de toda a minha cadeia produtiva. É uma realidade, porém é necessária uma maturidade técnica, cultural. Então, a gente já, como eu falei, a gente já está na 4.0, mas a gente tem muita coisa para evoluir. Então, tudo que é novo, na verdade, às vezes causa um desconforto. Então, a gente tem bastante coisa para evoluir aí. Como eu falei, não existe tecnologia sem pessoas, ou seja, a tecnologia é feita por pessoas e para atender pessoas, para atender necessidades que nós temos. Então, claro que a gente não sabe o futuro, mas talvez num futuro não tão próximo aí a gente não vai ser, os postos de trabalho não vão ser substituídos aí por máquinas, né? Totalmente. A gente sempre vai precisar do humano ali, né? Nesse processo produtivo. E a qualificação profissional não é uma ilusão, é uma decisão. Como eu falei, a gente tem aí N informações disponíveis aí para a gente, então a gente tem que decidir se qualificar, tá disposto aí, tá apto para o mercado de trabalho. Então, vagas tem, oportunidades tem, não só de mercado de trabalho, como de empreender também. A gente tem muita coisa nova surgindo com as tecnologias. Então, a gente tem essa oportunidade também. Aí as referências da apresentação. E meu obrigado. Eu agradeço, né, pelo convite de ter vindo participar e apresentar um pouquinho aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigado. Olá, eu quero falar com uma grande satisfação para todos os participantes dessa palestra do Diego Gajardoni, agradecê-lo pela competência, pelo seu conhecimento dessa área, que eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de participar e ouvir essa palestra dos ensinamentos dele vai ficar muito gratificado e com as explicações que ele dá nessa área da indústria 4.0 e o novo mercado de trabalho. Ele apresentou com muita competência o panorama da indústria 4.0 e os desafios do novo mercado de trabalho. Eu quero agradecer imensamente o Unisalesiano de Araçatuba por ter nos prestigiado e ter aberto esse espaço para o Diego Gajardoni, para o CIT 2023, que é o Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Muito obrigado.